Introduzindo o Claude Haiku, lá ele 4.5. É isso aí que você ouviu mesmo. A Anthropic acabou de anunciar o seu modelo de LLM Haiku versão 4.5. Já antecipo lá ele 1000 vezes e te recomendo deixar aqui no comentário aquele lá ele, só para a gente garantir que tá tudo certo aqui nesse vídeo. Que a gente vai fazer análise desse modelo, que vem aí 3 vezes mais barato do que o Sonnet 4.5 e tá aí interessante nos benchmarks, posicionando muito próximo do 4.5 e posicionando até acima do modelo anterior do Sonnet 4, ou seja, um modelo 3 vezes mais barato, com um nível de inteligência equiparável. Será que ele está bom o suficiente para você introduzir aí lá ele no seu fluxo de desenvolvimento de software? Vamos entender aqui comigo nesse vídeo. E se você ainda não me conhece, eu sou o Vini aqui da AI Coders Academy, eu tenho mais de 17 anos de experiência desenvolvendo software e aqui eu te ajudo a criar suas ideias com o uso de inteligência artificial. Seja você programador ou apenas um entusiasta, apenas um baita entusiasta de inteligência artificial, eu tenho certeza que alguma coisa você vai conseguir aprender comigo. Se não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e bora ver o que está sendo introduzido aqui nesse LLM. Bora! Ele já vem trazendo aqui pra gente o primeiro benchmark, que é o SWE Bench. Para você que não está acostumado, o SWE Bench é basicamente o benchmark utilizado para comparar entre pull requests abertas em repositórios Python, qual modelo consegue resolver mais tarefas de problemas reais de bases de códigos reais. É diferente do que o Live Coding Bench, que vai validar o quão bom o modelo de LLM é bom em fazer código de lead code. Então, essa é a principal diferença, e esse é o principal utilizado aqui pela Anthropic para falar quando o modelo novo dela é lançado. E aqui a gente tem um comparativo que já aparece o Sonnet 4.5, o Haiku, lá ele 4.5, e o Sonnet 4, aonde o Haiku 4.5 está acima do Sonnet 4 em 1 pouquinho por cento ali. Vamos fazer as contas, vai dar nem 1% na verdade, né? Está 0,6% acima do Sonnet 4. Se a gente compara com o GPT-5 Codex, ele está um pouquinho abaixo, não chega nem a dar 1% também de diferença do GPT-5 Codex, e comparado com o GPT-5, ele está um pouquinho acima no SWE Bench. Comparado ao Gemini 2.5 Pro, o Gemini 2.5 Pro não chegou para essa brincadeira, ele está um pouquinho atrasado ainda, mas a promessa de Gemini 3.0, quem sabe, eles dominam esse gráfico aqui. Mas calma lá. Tá, então significa que esse modelo aqui, o Haiku 4.5, é muito melhor do que o GPT-5? Não, galera, pelo benchmark, na verdade, o que a gente está vendo é que eles estão no páreo aqui. E na realidade, na prática, no dia a dia, uma coisa é você comparar 67% com 74%. Outra coisa é você comparar 73% com 74%. A percepção de diferença é mínima. E não é nesse benchmark que está a diferença que você vai notar no desenvolvimento de software. Eu sei que se você está desenvolvendo código com IA e você está utilizando o CLI, por exemplo, você já deve ter percebido que os modelos da Anthropic têm um padrão. Geralmente eles são muito bons de fato de fazer código, mas eles também são muito proativos. O que pode ser bom para tarefas visuais, desenvolvimento front-end, de telas, mas pode ser bem ruim se eles não forem bons seguidores de instruções. A gente vai entrar nesse aspecto aqui nesse vídeo. Vamos lá então. Então, na teoria, esse modelo está ali no páreo. Tá? Vamos pôr que está empatado aqui, entre aspas, com a diferença, na verdade, do Sonnet 4.5, um pouco mais para cima do que os demais, mas que a vantagem aqui que a gente está falando do Haiku em relação aos modelos da Anthropic é preço. O modelo Haiku, ele é $1, enquanto o modelo Sonnet 4.5, ele está $3 para cada input token. Então, é uma diferença, tanto na entrada quanto na saída, a diferença é de 3 vezes do uso de custo para esses dois modelos aqui, tanto o Sonnet 4.5 quanto o Haiku, quanto o Sonnet 4 também. Então, já tem uma grande vantagem, seguindo pelo próprio benchmark, que é utilizado pela Anthropic, dentre esses 3 modelos, porque o Haiku é mais barato e está praticamente aqui no mesmo páreo desses outros modelos. Beleza, seguindo no nosso review, nosso comparativo, eles fizeram no vídeo de lançamento um comparativo de tempo de execução de tarefas, né? Esse vídeo aqui, se você quiser assistir depois, ele vai te mostrar ali eles criando um tema dark e um tema light. Na verdade, um seletor não é o tema inteiro, tá? Presta atenção nisso. É para adicionar uma função na tela e aí ele consegue adicionar em 50 segundos. É bem legal, mas não é nada de novo assim, né? A promessa é que seja mais rápido. Eu tentei dar uma olhada lá no OpenRouter, vamos ver se agora já está funcionando, mas quando lançou, primeira coisa que eu faço, eu vou no OpenRouter para a gente já tentar ver quanto está a velocidade de throughput, ou seja, a velocidade de fato desse modelo. Vamos ver como é que está aqui. Ó, já está aparecendo aqui o Haiku, lá ele 1000 vezes, 4.5, olha só, 125 tokens por segundo. Galera, isso aqui é bastante coisa, viu? 125 tokens por segundo,
ele é pelo menos 2 vezes mais rápido do que o Sonnet 4.5. Então, o modelo 3 vezes mais barato, 2 vezes mais rápido, com uma latência de 1 segundo. Só a título de comparação, vamos abrir mais 2 abas aqui, para a gente pegar o 4.5 do Sonnet e para a gente pegar também o GPT Codex. E aí o comparativo vai ser justo e honesto aqui. No GPT-5 Codex, a gente tem uma janela de contexto de 400 mil tokens, onde o input token custa para você 1,25 dólares a cada milhão de tokens e o output token custa para você 10 dólares para cada milhão de output token. Nesse aspecto, o Haiku está mais barato, bem mais barato, metade do preço no output e 25 centavos ali, vai dar umas porcentagens, faz as contas aí, no input, tá certo? Comparado ao 4.5, aí eu já falei para vocês esse comparativo de preço, mas tem uma diferença. Janela de contexto do Sonnet 4.5 é 1 milhão de tokens, para a janela de contexto do Haiku, lá ele, 200 mil tokens de janela de contexto. Eu já explico para vocês aonde que isso importa já já. Vamos entender então velocidade 125 no Haiku, no Sonnet está 48 tokens por segundo, na verdade, e a latência está o dobro. Então a gente está falando que o Haiku ele é pelo menos 2 vezes mais rápido, tá dando um pouco mais de 2 vezes, 2.5, quase 3 vezes mais rápido do que o Sonnet 4.5, com uma latência metade, ou seja, a latência do Haiku agora está em 1 segundo, e aqui a latência do Sonnet 4.5 está em 2 segundos, e ainda mais barato. Tá muito interessante, tá bem legal esse modelo aqui, pelo menos em números. A gente tem que entender na prática como é que ele vai ficar. Outro ponto, comparado ao GPT-5 Codex, aí aqui ele toma um couro em latência. A latência do GPT-5 Codex está em 8 segundos, quase 9 segundos, e o throughput está em 19 tokens por segundo. Ou seja, a cada segundo, 19 palavras são escritas pelo GPT-5 Codex. A cada segundo, 125 palavras são escritas pelo Claude Haiku 4.5 Laire. Então, sim, esse modelo está muito interessante para a gente fazer um comparativo e testar ele na prática, na execução. O que eu adianto para vocês é que o que eu tenho percebido no meu dia a dia na prática desenvolvendo software, apesar dos modelos da Anthropic serem os melhores aqui no SWE Bench, eles não são os melhores para uso de CLI pelo fato da alucinação artificial, da alucinação de inteligência artificial. O que acontece? Modelos da Anthropic são muito proativos, são muito bons em sugerir coisas que você não lembrou de sugerir. Então, se você pedir para ele fazer uma landing page e você não especificar que você quer um efeito X ou Y ou um posicionamento mais adequado na landing page, o modelo vai fazer isso de uma maneira automática para você. Ele vai ser proativo e trazer uma landing page bonita. Ao contrário dos modelos da OpenAI atualmente. O GPT-5 Codex, ele vai trazer exatamente o que você pediu. Poxa, então nesse caso, obviamente o Sonnet é muito melhor. Depende do que você está fazendo. Se você está fazendo uma implementação de tela, experiência de usuário, user interface, com certeza o Sonnet vai sair melhor do que o GPT-5 Codex. Agora, se você está desenvolvendo software, passando uma tarefa e que tem que ser seguida estritamente aquelas instruções que você está passando, como por exemplo, implementar um back-end, modelar um banco de dados, aí, meu amigo, não é tão interessante que o LLM seja proativo dessa forma. Digamos que você está modelando um banco de dados e o banco de dados, o LLM fala, poxa, já que o Vini está fazendo aqui um sistema de plano de assinatura, eu já vou propor para ele uma integração de pagamentos e já vou fazer isso para ele. É isso que hoje, geralmente, os modelos da Anthropic fazem. Eles são proativos e, vez ou outra, você vai ter que desfazer alguma coisa que ele fez ou reforçar bastante o prompt para você ter sucesso no resultado. Nesse aspecto, por mais que o GPT-5 Codex está tomando uma lavada em latência em throughput, ele dá um show em resultado. A gente fez uma live aqui no canal, inclusive, se você quiser ver depois, comparei na prática, fazendo código de verdade, não é vibe coding, fazendo código de verdade, comparando os dois, e o GPT-5 Codex se saiu muito melhor, apesar de ser mais lento comparado ao Sonnet 4.5. Mas vamos fazer esse teste, a gente vai fazer um vídeo aqui no canal também de teste de velocidade, de implementação e alucinação com o Haiku. Tá bem interessante esse modelo. Acompanhando aqui mais o que ele trouxe de novidade, nos outros benchmarks, e tem um aqui que é muito interessante para a gente ter bastante atenção, eu já mostro para vocês, mas nos outros benchmarks a gente vai ter aqui, ó, Agentic Coding, ou seja, capacidade de codificação agêntica. Isso é muito importante para a gente na questão de codificação, que é o SWE Bench, já validamos. O outro, Agentic Terminal Coding, esse cara é muito importante para a gente trazer aqui. E olha que curioso, meus amigos, olha que curioso. Aqui a gente não tem, no Agentic Terminal Coding, a gente não vê o GPT-5 Codex. A gente vê aqui GPT-5
mas não fala qual que é. E esse aspecto, ao meu ver, no uso diário do GPT-5 Codex, é onde o GPT-5 Codex dá um sacode nos outros, porque o uso que ele faz inteligente da linha de comando favorece reduzir o uso de tokens, ou seja, sai mais barato para você e você tem um resultado mais acurado. Mas aqui, no comparativo, o Haiku 4.5 ele está bem distante do modelo do Sonnet 4.5. 9 pontos percentuais é bastante coisa, e ele perde aqui para o GPT-5. Não está claro se é o GPT-5 Codex, como eles especificaram aqui em cima, ou se é o GPT-5 High, ok? Ainda assim, a gente vê um outro benchmark, que é o Tool Use. Aí você vai ter varejo, que é o Retail, Airline, companhias aéreas e Telecom. E ainda assim, ele está aqui bem posicionado. Mais uma vez, não especificou aqui no GPT-5 qual o GPT-5 que está utilizando, mas se comparado ao Sonnet 4.5, ele está com uma porcentagem bem interessante. Se comparado ao próprio Claude Sonnet 4, que é onde eles estão batendo na tecla, está praticamente igual, até bem acima, na verdade, no Telecom. Então, bem interessante esse avanço que eles conseguiram por 1/3 do valor. Descendo mais um pouco, no Computer Use, ele está com 50%, não está tão bom, está bem longe de estar bom quanto o Sonnet 4.5 para isso. E a gente não tem dados aqui do GPT-5 também nesse benchmark. Além disso, no High School Math, a gente vai ter ele também muito bem posicionado, bem pontuando bastante aqui. Mas, óbvio, aí nesse caso, a gente vai ter o Sonnet com Python, Sonnet 4.5, pontuando em 100% usando Python, enquanto o GPT-5 não deixou claro qual que é, pontuando 99,6% e 94,6% sem o uso de Python, enquanto o Sonnet 4.5 pontua 87% sem o uso de ferramentas, sem o uso de Python. Então, nesse caso aqui, a gente vê o Haiku bem posicionado também pela precificação dele, beleza? Nos outros benchmarks aqui já não vai entrar tanto na nossa questão de codificação. Vamos dar uma olhada aqui mais para baixo na notícia dele, que é bem pequena, já acaba por aqui. Ele traz o benchmark do terminal, que é um benchmark muito importante para a gente levar em consideração, tá? Que a gente já analisou ali. E eu vou trazer aqui um outro benchmark, que é o nosso AI Leaderboard. Geralmente, quando eu vou fazer análise, eu gosto de trazer esse cara para a gente comparar. Podemos pegar aqui, por exemplo, os modelos, Models, All Models, e aqui a gente já vai ter vários benchmarks, vários gráficos de comparativo para a gente analisar. Em questão de inteligência, a gente não está vendo ainda o Claude Haiku aqui sendo apresentado, porque acabou de ser lançado. Provavelmente os caras não deram acesso antecipado para o pessoal do Artificial Analysis fazer os benchmarks e já disponibilizar aqui, então quando voltar, a gente tem a oportunidade, eu trago aqui para vocês, para a gente analisar dentro desse benchmark. Mas dentro do que eles já trouxeram para a gente, eu quero mostrar um ponto muito interessante aqui. Nesse benchmark específico, deixa eu ver para vocês aqui, Instruction Following Bench, IF Bench. Se você desenvolve software com inteligência artificial, que eu acredito que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo é essa galera, esse é o cara que você tem que começar a prestar atenção nos próximos benchmarks, nos próximos LLMs que forem lançados. Porque não adianta o modelo ser muito bom em fazer código, mas se ele faz código o que ele quiser fazer e não o que você está pedindo para ele, tá? E nesse caso, atualmente, é onde eu quero ver como o Haiku vai se posicionar, mas atualmente está muito discrepante os modelos da OpenAI dos demais. Para você ter ideia, o GPT-5 Codex está com 74% de pontuação aqui, enquanto o Claude 4.5 Sonnet está com 57%. Eu estou muito curioso para ver esse benchmark, para a gente entender onde que o Haiku se posiciona. Eu realmente espero que a Anthropic tenha conseguido melhorar esse resultado e se posicionar aqui em cima entre esses outros caras. No momento que eu gravo esse vídeo para vocês, o Haiku não estava disponível na versão mais recente do Claude Code, então é por isso que eu não vou mostrar aqui para vocês agora a codificação, porque eu quero testar o modelo da Anthropic na melhor ferramenta da Anthropic para codificação, que é o Claude Code, ok? Mas tenham atenção, sempre que sair um modelo novo, esse é o benchmark que você tem que começar a prestar atenção e olhar para ele. Os outros, galera, vamos ser bem honestos, se a gente pegar para comparar Live Code Bench, todos os modelos estão mandando muito bem, mas alguns modelos que mandam bem não são necessariamente os melhores para codificação. E eu já te mostro um exemplo aqui, tem o Live Code Bench. O Live Code Bench, se você comparar ele, por exemplo, atualmente os modelos da OpenAI ganham no Live Code Bench, com 85% do GPT-5 High, que está melhor inclusive do que o Codex, e seguido do Codex, com 85% e 84% respectivamente. Mas, quando você vê quem vem atrás, lá atrás,
Mas, tipo, lá atrás, você vai ver os modelos da Anthropic aqui. Tanto o Cloud Sonnet 4.5 quanto o Cloud Opus 4.1. E a gente sabe, galera, que para codificação esses modelos não estão tão lá atrás assim. Na verdade, a briga hoje, de fato, é entre OpenAI e Anthropic. Essa é a briga hoje, na data que eu gravo esse vídeo. Então, alguns benchmarks de codificação simplesmente já não estão fazendo tanto sentido mais, porque os modelos estão ficando bons de codificação, estão avançando bastante nessa área, e agora a gente tem que começar a olhar para benchmarks que são mais orientados a seguir instrução. Por que eu falo isso? Porque se você está usando inteligência artificial no piloto automático, você vai ter muito problema. Agora, para quem usa da maneira certa, no modo copiloto, ela sendo o seu copiloto e você delegando as tarefas para ela, esse benchmark é o mais importante para a gente olhar hoje. Talvez amanhã mude, mas hoje é uma boa referência para a gente. E para vocês aí, o que vocês estão achando desses lançamentos de modelo? Estão curtindo esse avanço? Acham que o Haiku, já testou o Haiku? Como é que ele foi aí na sua máquina? Lá ele? Já introduziu o Haiku na sua máquina? Me diga aí nos comentários. E no mais, tamo junto. Deixa aquele like. Se não é inscrito no canal ainda, já se inscreve no canal. Aquele abraço e tchau!